reformistas e tradicionalistas. O objetivo deste vídeo é elucidar os principais pontos de discordância entre os movimentos reformista e tradicionalista que dominam o zoroastrismo moderno. As religiões nascem e crescem dentro de um contexto sociopolítico e cultural fluido e em constante mudança, e o zoroastrismo não é exceção a essa observação, especialmente como uma das mais antigas religiões continuamente praticadas do mundo. No entanto, a divisão reformista-tradicionalista é um desenvolvimento recente na longa história do zoroastrismo, tendo se tornado motivo de debates somente após a chegada dos missionários europeus à Índia na década de 1820. A fim de explorar seus principais pontos de discórdia, começaremos com uma exploração do argumento reformista ao longo dos últimos 200 anos de sua história. Isso traçará um caminho do desenvolvimento e da substância do pensamento reformista desde suas origens na atividade missionária europeia até o ponto como se expressa, internacionalmente nos dias atuais. Em seguida, haverá uma seção explorando o movimento tradicionalista, que se desenvolveu como resposta ao crescente movimento reformista do século XIX. Esse movimento tradicionalista fornecerá o contra-argumento e explorará seu próprio desenvolvimento histórico, e mostrará como ele se manteve como movimento zoroastrista par-se bastante singular. Ao final deste vídeo reiteraremos os principais pontos de discórdia defendidos pelos movimentos reformista e tradicionalista, e especularemos sobre o futuro da religião em relação a esses pontos de vista únicos dentro dela. Comecemos então pelo movimento reformista. Os primórdios do movimento reformista podem ser rastreados até um grande evento que ainda reverbera em todas as expressões modernas do zoroastrismo, ou seja, a chegada do reverendo John Wilson a Bombaim, na Índia, na década de 1820. Os ataques e argumentos do reverendo Wilson contra o zoroastrismo constam em sua obra monumental com o longo título A Religião Parsi, contida no Zend-Avesta, proposta e defendida pelos zoroastristas da Índia e da Pérsia, desdobrada, refutada e contrastada com o cristianismo. Esses ataques e argumentos foram um choque cultural maciço para os zoroastristas parsis da Índia, que passaram a culpar o clero zoroastrista e sua falta de aculturação e educação ocidental. Por décadas após os ataques e acusações do reverendo Wilson de dualismo, politeísmo, falsidade e ritual morto em relação aos parsis, os zoroastrianos lutaram com o que deveria ser feito para causar a cessação da evisceração teológica provocada por tais ataques. Nesse sentido, o surgimento do filólogo alemão Martin Hauge deu um grande impulso para o desenvolvimento do movimento reformista, especialmente com a publicação em 1862 de sua obra intitulada Ensaios sobre a Língua Sagrada, Escritos e Religião dos Parsis. Nessa obra, e em outros ensaios e palestras, Martin Hauge argumentou que os gatas pregavam um monoteísmo puro, intocado pela especulação de eras posteriores, e eram as únicas obras que poderiam ser creditadas a Zaratustra. Ele afirmou ainda que o autor profético dos gatas não ensinava uma religião de rituais e superstições, e argumentava que os zoroastristas parsis deveriam rejeitar a especulação sacerdotal para retornar à pureza do texto original. Essa abordagem de retorno aos gatas, e a impressionante proclamação do zoroastrismo como um monoteísmo não ritualístico, se tornaram as principais ideias defendidas pelo movimento reformista. O primeiro notável pioneiro parsi do movimento reformista foi Khorshedji Rustanji Kama, um empresário educado no Ocidente, que na época considerava o status da educação entre o clero zoroastrista como deplorável, e estabeleceu escolas e sociedades para educar toda a comunidade parsi nas línguas Avesta e Parlaui, além de promover uma educação geral sobre a religião. No entanto, se alguma pessoa deve ser vista como fundador ideológico e espiritual do movimento reformista, essa pessoa seria Dastur Manegino Serwandidala, que foi ele próprio patrocinado por Khorshedji Kama, e recebeu uma educação ocidental. Dastur Dala, como alto sacerdote de Karate na Índia, fez forte oposição à ritualização excessiva no zoroastrismo, incluso sendo contra o uso das torres do silêncio como forma de disposição dos mortos, e apoiou um movimento de conversão revitalizado, declarando isso como o fio no qual pende a própria existência desta comunidade microscópica.
Rotulado de Dastur protestante pelos tradicionalistas, Dalla declarou o zoroastrismo como o primeiro monoteísmo ético e o ponto mais alto na escala espiritual do desenvolvimento religioso, que lembrava muito o estudo bíblico protestante. Ele deixou de lado muitos dos escritos Parlaui e optou por se concentrar nos Gathas de Zaratustra, aprofundando seus ensinamentos de que os escritos sobre os mundos posteriores eram na verdade sobre estados de espírito, não destinos espirituais após a morte, e que as leis da pureza ou limpeza não deveriam ser centralizadas ou enfatizadas. Seus seguidores continuariam a rejeitar muitas, se não todas as formas de ritualização e o uso litúrgico do Avestan, considerado uma língua morta pelo movimento reformista, apesar das próprias objeções devocionais de Dastur Dalla, para livrar a religião de seus elementos não gáticos. No Irã, sob a influência do estudioso zoroastrista e admirador de Dalla, chamado Ebrahim Pur Davud, o zoroastrismo começou a se ocidentalizar, e a se alinhar às ideias ocidentais modernas de ética e racionalismo. Mas o Irã encontraria um aumento na influência do movimento reformista somente a partir da segunda metade do século XX. Os mesmos argumentos formulados por Dastur Dalla, e levados a cabo por seus seguidores, têm sido núcleos essenciais do movimento reformista até os dias atuais, com os modernos herdeiros do movimento desenvolvendo essas preocupações de novas maneiras. Nesse sentido, um exemplo importante é o caso do Dr. Ali Akbar Jafarei, o falecido fundador da Assembleia Zaratustriana, que foi um iraniano convertido ao zoroastrismo, e que considerava Dastur Dalla como seu professor espiritual. Considerado anátema e fortemente desprezado pelo movimento tradicionalista, o Dr. Jafarei iniciou seus ensinamentos reformistas em Teherã, tendo que fugir para os Estados Unidos devido à Revolução Islâmica. Ali Akbar Jafarei declarou os Gathas de Zaratustra como o único cânone digno do zoroastrismo, e além disso, considerou esses poemas rituais como alinhados ao pensamento politicamente progressista moderno. O Dr. Jafarei via nos Gathas o ensino de uma ética de igualitarismo e liberalismo com uma democracia ideal incorporada pelo conceito de Vorurashatra Vairia, que ele traduz como bom domínio digno de escolha. A Assembleia Zaratustriana fundada por Ali Jafarei tem sido a organização reformista de maior sucesso na era moderna, acolhendo centenas de convertidos internacionalmente e anualmente, e teve uma enorme influência no zoroastrismo iraniano e curdo. Outro exemplo moderno é o movimento zoroastrista racionalista deísta que vê Zaratustra apenas como um filósofo, levando as ideias reformistas a um extremo que, no entanto, é tolerado nas comunidades de zoroastristas reformistas. Um líder intelectual desse movimento racionalista é Quercy Cabraj, o engenheiro parsi cujo livro Racionalismo no Zoroastrismo é uma obra que aparece onde quer que os zoroastrianos de inclinação reformista vendam sua literatura. Cabraj estabelece uma autoridade implícita no início de seu texto por meio de prefácios de Sua Santidade o Dalai Lama, o reconhecido chefe da comunidade budista tibetana, e do Barão Karambili Moria, um membro zoroastrista da Câmara dos Lordes britânica e fundador da Cobra Beer, uma marca de cerveja fabricada no Reino Unido e na Índia. Quercy Cabraj também reconhece imediatamente a dívida que tem com Dastur Dalla em seu prefácio ao lado do Dr. Richard Dawkins, o controverso biólogo evolucionista, afirmando que ele o ajudou a perceber que não há um Deus pessoal e que os ensinamentos de Zaratustra são uma maneira racional de vida, apoiada por um Deus da lógica. Cabraj afirma que seguindo essa versão racionalista do zoroastrismo, podemos ter grande sucesso em nossas vidas como os Tata e o Adia, duas famílias parsis de grande sucesso e fama industrial. Cabraj também afirma que no século XXI a fé cega desaparecerá. De particular interesse são as menções de sua gratidão pelo apoio e conselhos recebidos da Associação para o Reavivamento do Zoroastrismo, que é uma organização reformista que em 2017 estabeleceu na cidade de Pune, na Índia, o Templo do Fogo da Gdasha Varrista, aberto a todos os zoroastristas, incluindo convertidos, e notavelmente defende os ensinamentos reformistas. Falemos agora sobre o movimento tradicionalista. Se o movimento reformista pode ser considerado uma reação às interações com o pensamento ocidental, o movimento tradicionalista é uma resposta a essa reação como uma espécie de reação conservadora.
Essa ideia de retrocesso, no entanto, é contestada por adeptos do movimento tradicionalista, e até mesmo por alguns acadêmicos que sustentam que o zoroastrismo tradicionalista nada mais é do que uma continuação de práticas e crenças que se opõem aos inovadores, reformistas que buscam mudar a religião. Animado por uma perspectiva fechada etnocêntrica que acredita que o zoroastrismo é inato e não pode ser adquirido, o movimento tradicionalista rejeita muitos dos pontos-chave do movimento reformista, incluindo o igualitarismo de gênero, a conversão, a abordagem centrada nos gatas, os casamentos mistos e a rejeição do ritual. Os primórdios dessa abordagem tradicionalista derivam de respostas ao reverendo Wilson em defesa da fé, mas não se desenvolveu no que conhecemos hoje antes do final do século XIX e por meio de uma interação ocidental adicional. Essa interação ocidental adicional se refere à chegada dos teosofistas a Bombaim após a transferência de sua sede da cidade de Nova York em 1879. Suas interações com a comunidade zoroastrista parsi local pode ser considerada a gênese do movimento tradicionalista moderno. Esses teosofistas, enfatizando uma abordagem esotérica, perennialista e ocultista da religião, encorajaram os zoroastrianos a preservar seus rituais e crenças sobrenaturais. Eles ainda pressionaram os parsis a rejeitar a erudição ocidental e as noções de reforma, se referindo ao zoroastrismo como repousando sobre a rocha da verdade, a rocha viva da ciência oculta, que eles viam como concordante com as descobertas da ciência moderna naquela época. Isso atraiu muita concordância do movimento tradicionalista em desenvolvimento, que viu confirmados seus próprios pontos de vista da supremacia e a natureza mística do zoroastrismo. No entanto, após a partida dos teosofistas de Bombaim, se desenvolveu uma fome de argumentos em apoio ao fundamento místico agora percebido do zoroastrismo. O espaço vazio deixado pelos teosofistas foi preenchido pelo movimento denominado Yume Hashinun, de Behiran Shashirov. Behiran Shashirov afirmou ter aprendido as verdades secretas do zoroastrismo de mestres espirituais ocultos que viviam sob o Monte Damavan do Irã, onde se afirma que ele entrou totalmente analfabeto, mas se tornou como um mestre em oratória com uma profunda compreensão do conhecimento oculto e até da medicina ayurvédica hindu. Embora fortemente teosófico em sua ênfase no poder vibratório metafísico das orações avésticas, nos efeitos sobrenaturais e na natureza ética do vegetarianismo e outros ensinamentos místicos, Behiran Shashirov atribuiu seu aprendizado não aos mestres tibetanos no Himalaia como os teosofistas haviam feito, mas sim aos antigos mestres iranianos na cordilheira de Alborz, que coincidiu com uma atitude predominante de retorno ao Irã, entre os círculos zoroastristas parsis da época. Os seguidores e admiradores de Behiran Shashirov passaram a ter uma grande influência no desenvolvimento do movimento tradicionalista, com Framroy Sorabji Sinivala sendo conhecido por ser bastante prolífico em seus escritos, e cujo livro ainda popular, intitulado Uma Exposição da Boa Religião, explora vários textos avésticos e parlaui através de uma perspectiva esotérica e simbólica. Uma outra figura chamada Firoze Shapurji Massani, escrevendo em 1917, acrescentou um novo elemento à teologia tradicionalista ao afirmar que todo o Avesta foi escrito por Zaratustra, e que cantar os mantras sagrados era essencial para o desenvolvimento da mente, corpo e alma, e que o zoroastrismo era apenas para aquelas almas que estavam no estágio mais elevado de progresso espiritual. Firoze Massani argumentou ainda que as leis de pureza e os rituais da fé, que foram em sua maioria rejeitados pelo movimento reformista, auxiliavam no progresso da alma, e como tal, eram essenciais para o desenvolvimento espiritual de qualquer zoroastrista devoto. Escritores posteriores, incluindo um tal Senhor Dastur em 1984, iriam enfatizar a adoração à divindade de Zaratustra como um Yasata, um conceito comum no zoroastrismo dos tempos antigos, além de enfatizar a língua Parlaui. Tudo isso foi revivido dentro do ambiente tradicionalista que agora se encaixa na filosofia indiana contemporânea que lembra a ideia hindu do Avatar. Esses escritores continuariam a clamar contra os não-zoroastristas que entrassem nos templos do fogo, e se envolvessem em qualquer aspecto da fé devido à sua suposta impureza espiritual que poderia afetar o progresso espiritual dos zoroastristas natos.
Mesmo os críticos do movimento Yume-Hashinun foram influenciados pelo movimento místico, já que muitas de suas ideias se tornaram a norma no movimento tradicionalista. Por exemplo, Dastur Hurshid Shapurji Dabo, um alto sacerdote estimado e respeitado na comunidade zoroastrista Parsi da Índia, em meados do século XX, abraçou o vegetarianismo, o ascetismo, a devoção a um Deus pessoal, a reencarnação e as interpretações esotéricas da cosmologia e mitologia zoroastristas, além de enfatizar que o hinduísmo e o zoroastrismo eram primos, e que seus ensinamentos eram bastante consistentes com a filosofia religiosa tradicional indiana. Tais conexões e ensinamentos tornam o movimento tradicionalista estritamente parsi com pouca influência fora das comunidades parsis da Índia. No entanto, apesar de ser bastante parsi etnocêntrico, o movimento tradicionalista prospera na internet, onde algumas de suas principais vozes e influenciadores dominam as interpretações da fé entre um público internacional de crentes, simpatizantes e observadores. A internet é proclamada como uma avenida por alguns adeptos tradicionalistas para expor os enganadores, os charlatães, os falsos eruditos, etc., por meio de debates, ataques e ridicularização, e a apresentação direta do argumento tradicionalista. O bastião do movimento tradicionalista online é um site criado nos primórdios da internet conhecido como O Mundo do Zoroastrismo Tradicional. Esse enorme projeto virtual reúne as obras de várias figuras passadas e presentes envolvidas no movimento tradicionalista com o website declarando que busca proteger a força espiritual e a identidade étnica dos arianos zaratustres, através de uma crença sobrenatural no poder das escrituras como ferramentas éticas e rituais de maior poder. Oferecendo um boletim conhecido como A Voz Parsi, o site também tem artigo após artigo de todos os possíveis tópicos de interesse do movimento tradicionalista, especialmente refutações de argumentos e pilares do pensamento reformista. O site não é tímido sobre sua conexão e promoção não apenas dos ensinamentos do Yume-Hashinun, mas também de outros assuntos místicos e de tendência tradicionalista, incluindo os ensinamentos de um tal grupo Pundol, além de agiografias de santos zoroastrianos, e até mesmo um romance etno-histórico zoroastrista chamado A Saga dos Arianos. O site é ligado consistentemente com as comunidades online e promovido por figuras e organizações proeminentes da comunidade Parsi, não apenas na Índia, mas também internacionalmente. Sua disseminação pode ser provavelmente atribuída ao site ter todos os seus escritos em inglês, o que permite um público internacional. Outra voz do movimento tradicionalista, embora notavelmente controversa, é o Sr. Rajesh Mistry, um ex-aluno da respeitada estudiosa do zoroastrismo, a doutora Mary Boyce. O Sr. Rajesh Mistry criou uma fundação de estudos zoroastrianos em meados do século XX como um movimento de revitalização tradicionalista, que agora se internacionalizou e promove uma forte manutenção dos limites defendidos pelos tradicionalistas. Em um caso fascinante da influência inesperada da erudição ocidental no desenvolvimento do pensamento religioso de um movimento que é estabelecido como principalmente rejeitando a influência ocidental, o Sr. Rajesh Mistry está convencido de que o zoroastrismo é apenas uma religião étnica, mas usa o trabalho da doutora Mary Boyce, uma ocidental, para solidificar suas reivindicações nessa área. O Sr. Rajesh Mistry, ao contrário de muitas outras figuras tradicionalistas, elogiou o estado moderno dos estudos zoroastrianos nas universidades ocidentais, apontando para a Escola de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres, em particular, como defensora de um ponto de vista tradicionalista em seus métodos de ensino. No entanto, o Sr. Rajesh Mistry não está sem seus detratores de ambos os lados, pois tanto reformistas quanto tradicionalistas o veem com certo desprezo. Isso pode ser notado especialmente na internet, onde adeptos de ambos os movimentos podem ser vistos compartilhando vídeos que ridicularizam o Sr. Rajesh Mistry, enquanto também tentam pegá-lo cometendo algum tipo de blasfêmia contra o zoroastrismo. Enfim, vamos à nossa conclusão. O objetivo deste vídeo foi fornecer ao interessado pelo zoroastrismo uma visão geral da história e dos argumentos dos movimentos reformista e tradicionalista, que impulsionaram a teologia, a praxis e a discussão zoroastriana desde o século XIX até os dias modernos.
A história mostrou que ambos os movimentos têm raízes profundas nas interpretações europeias do zoroastrismo, e se desenvolveram através de tentativas de pegar essas mesmas interpretações e elaborá-las dentro de um contexto exclusivamente zoroastrista, e particularmente parsi. A inclusão de exemplos modernos dos movimentos tem como objetivo mostrar que essas ideias ainda são relevantes internacionalmente dentro do zoroastrismo, e continuam a influenciar a percepção da religião entre crentes e observadores. O zoroastrismo não é um monólito, mas sim uma religião diversificada e multifacetada com variadas escolas de pensamento, incluindo as duas principais mencionadas neste vídeo. Nesse sentido, alguns estudiosos acreditam que seria melhor se referir ao zoroastrismo não no singular como definindo um zoroastrismo monolítico e monocultural que simplesmente não existe, mas como comunidades crenças e práticas zoroastristas, ou mesmo zoroastrismos no plural, o que melhor reflete a verdade do zoroastrismo, tanto do passado quanto dos dias modernos. Embora esta tenha sido uma mera visão geral dos movimentos reformista e tradicionalista, a complexidade da fé zoroastrista ou zoroastriana significa que há mais movimentos e submovimentos que existiram, e existem atualmente, e o futuro do zoroastrismo, sem dúvida, verá mais debates e discussões surgirem.